Pessoal, nunca fica mais fácil. Não é porque você está fazendo algo por muito tempo que esse algo vai ficar fácil, vai ficar simples, tá? Você pode acumular conhecimento, experiência, adquirir novas técnicas, mas a dificuldade sempre vai existir. Você pode pegar um assunto, tá? Para estudar para um vestibular, para o Enem, concurso, por exemplo, ou uma prática esportiva e você vai praticar por vários anos, tá? Meses, anos. Você vai adquirir muita experiência, você vai aprender muita coisa nova, você vai ter crescimento que você nem sabia que era possível chegar naquele ponto. E mesmo assim, quando você pega uma pessoa experiente, você pode fazer perguntas a ela se aquele movimento, se aquele conhecimento, se aquela técnica é fácil para ela. Ela vai dizer não, porque o esforço é o mesmo, tá? A complexidade vai continuar existindo e a pessoa tem mais experiência, tá? Ela já passou por várias situações repetidas vezes e isso acaba facilitando a identificação de padrões. E mesmo assim, tá? Ainda há um conflito, ainda há um esforço para realizar aquilo. Eu vou pegar aqui um exemplo da prática de qualquer esporte que você pratique, o que você já viu, tá? E tem pessoas que realizam movimentos que parece que para aquela pessoa aquilo é muito simples e fácil, né? É aquela situação que a pessoa faz que aos olhos de não experientes, eles vão dizer, ele faz, ou ele faz parecer fácil. Só que aquela pessoa que faz parecer fácil, ela já fez aquilo, aquele movimento mais de 1000 vezes, tá? Várias horas, várias semanas, meses, anos de treino, de repetição. E mesmo fazendo aquilo mais uma vez, realizando aquilo pela milésima vez, tá? Ela com certeza vai se esforçar para realizar, para chegar naquele ponto, para mostrar ao público que parece fácil. E quando você vai para a área do estudo, vou pegar aqui, por exemplo, a minha área, gramática ou literatura, você pode estudar 10 anos ou mais, você vai adquirir muita experiência, muito conhecimento, você vai ler vários autores e numa prova dissertativa, uma prova para vestibular, uma prova para concurso, mesmo que seja dessa área que eu esteja estudando há 10 anos, ela vai demandar que eu esteja atualizado, que eu esteja fazendo questões, que eu esteja vamos dizer assim, em forma cognitivamente, tá? E com a atenção em dia para não cair em pegadinhas, por exemplo, de uma banca que vai realizar uma prova. E, mas faz 10 anos que você estuda, faz 5 anos que você viu aquela disciplina, tá? Mas isso não diminui a complexidade e a forma de pegar aquele conhecimento e transformar em uma pergunta, em uma questão, a forma de combinar é quase ilimitado, tá? Você pode estar acostumado com aquele assunto, você pode estar acostumado com aqueles tópicos, mas você não vai estar acostumado com o tipo de questão, com as palavras que eles talvez inverta para fazer você errar, fazer você se confundir. Então, assim, se você está estudando, treinando, adquirindo uma nova habilidade, isso e faz anos, você até ficou bom, você até adquiriu uma certa experiência, tá? Mas aprenda o seguinte, tenha a ideia que nunca fica mais fácil. Você talvez já saiba quais serão os problemas e os conflitos que você enfrentará, tá? Ao estudar aquele assunto, ao ser cobrado, uma prova dissertativa, mas isso não significa que vai ser simples. Isso significa que você sabe o esforço que você deve empregar. Você sabe as técnicas, sabe os tópicos mais importantes, o peso, tá? Onde você coloca mais cuidado e às vezes parece que até com essa experiência a gente acaba tendo um peso a mais, tá? Porque nós temos mais recursos e mais opções para pensar. Uma pessoa que tem pouco conhecimento e só vai, só se joga, tá? Então, assim, nunca fica mais fácil, tá? E quanto mais experiência e conhecimento a gente tem, a gente vai aumentando esse peso, tá? Essa cobrança. É claro, isso não é para desmotivar, para parar, deixar de estudar ou praticar qualquer coisa, não. Continue estudando, se aperfeiçoando, tá?
E ao invés de buscar um ponto de facilidade, busque um ponto de excelência. Um ponto que, mesmo que seja difícil, que você vai continuar empregando um grande esforço, você já sabe onde empregar, quando e quais esforços ou movimentos desnecessários. Uma pessoa que está lendo um livro, estudando uma disciplina pela primeira vez, e você pede, marque o que é mais importante, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar um livro desse, por exemplo, e vai pegar, sei lá, a página 353 e praticamente vai marcar todinha, tá? Vai ter mais áreas marcadas do que a área em branco. Isso significa que, como ela tem pouca experiência, para ela tudo é importante, porque tudo é novo, tá? Com o tempo, a gente vai adquirindo experiência e talvez ao voltar esse livro e a marcação, em uma página a gente só faça a marcação de 3 linhas ou 3 palavras, porque a gente sabe que são pontos-chave, tá? Eu tive um esforço de reler isso aqui, de fazer questões, de relembrar se eu tiver já conhecimento, mas eu tenho experiência de não marcar tudo, tá? Então, apesar de eu ter experiência, tá? E não ficar mais fácil, mas eu vou ter, tá? Aquele tato de não ler, não se esforçar e não gastar recursos e tempo de forma desnecessária, tá? Eu vou realmente economizar tempo. E o tempo que eu estaria marcando, assistindo uma aula, por exemplo, e eu ia fazer perder tempo, tá? Eu posso estar aprendendo um novo assunto, talvez uma área que eu não tenha tanta experiência assim. Então, assim, não fica mais fácil, mas a gente tem uma certa percepção que a pessoa que está iniciando não tem, tá? E se está começando agora, tenha volume de estudo, tenha volume de prática, mas o mais importante não é o ponto da facilidade, é o ponto da excelência, que a gente consegue pegar um conteúdo ou qualquer prática e consegue em qualquer situação, circunstância, conseguir aplicar aquele conhecimento. Acho que esse é o ponto ideal, tá? E, não foi fácil, eu me esforcei pra caramba, tá? Suei, errei, caí, mas eu consegui chegar, ter o resultado que eu quero, tá? É mais ou menos esse, claro, de forma bem superficial, a excelência.